Olá, meu amigo, minha amiga, cá estamos novamente, não para querer lhe ensinar, mas para abençoar a sua vida, pois o objetivo deste canal é justamente isso, trazer para você uma palavra de fé e de otimismo e também fazer uma oração em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. Se você deseja colocar o seu nome para a oração, você pode colocar aí nos comentários, você pode também fazer desta forma, inscrever-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, tenha certeza que muito estará você e todos sendo abençoados, sem sombra de dúvida. A palavra de Deus fala justamente sobre a oração e sobre uma vida reta, sobre uma vida na presença de Deus. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Em todas as etnias, em todas as raças, no sentido com respeito, outrora muitos consideravam que Deus era somente de um povo. Na verdade, ele havia escolhido uma nação pelo qual haveria de vir o Cristo, o Messias, que é o Salvador justamente daqueles que são eleitos, são escolhidos desde antes da fundação do mundo. E quando se fala a respeito da salvação, quando falamos através da palavra, não é para a questão da eternidade, porque aqueles que são de Deus, o dia que eles morrerem aqui, que pararem de respirar, o coração parar de bater, o Espírito estará retornando da onde eles vieram ser procedentes. Quando se trata com respeito à questão da salvação, é justamente da libertação da mente, da alma, do entendimento, aonde muitos têm sido, infelizmente, escravizados e têm sido, infelizmente, dominados. E, na verdade, não têm vivido uma vida como está determinado na palavra. Porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou, nos libertou para isso, para que viéssemos ser livres. Livres, mas não libertinos. Não usar da liberdade para a libertinagem. Porque muitos têm se aproveitado considerando então se eu sou eleito, sou escolhido, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não perco a minha salvação. Olha, se a pessoa já tem um pensamento desta forma e age desta maneira, infelizmente a pessoa não tem sido, desculpe esse termo, mas a boa semente. Porque aqueles que são procedentes, que vieram de Deus, que são de Deus, mesmo errando, mesmo cometendo algum deslize ou cometendo algum erro, né, fazendo alguma coisa que não deveria, mas o que permanece dentro é a divina semente e a pessoa ela tem essa consciência, ela tem esse pensamento, ela tem um caráter de Deus, e ela não é de maneira alguma rejeitada, ou seja, ela é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do Altíssimo. Por exemplo, uma pessoa, quando ela veio para este mundo, que ela foi revestida de carne, que ela nasceu numa família, ela tem os traços, ela tem o DNA com respeito aos seus antepassados. Então, mas quando uma pessoa realmente ela é de Deus, ela é a imagem do Altíssimo. Ela procura viver desta forma, viver uma vida reta, viver uma vida na presença de Deus. Diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, aqui fala sobre um centurião romano, sobre justamente uma pessoa que tinha uma posição e, na época, no começo, na igreja primitiva, eles consideravam que eram simplesmente excluídos. Era um povo que, na verdade, só era salvo quem era judeu. Só que para Deus não existe desta forma. Não existe porque Deus é espírito. Não existe uma nacionalidade. Quando se trata com respeito à eternidade, Deus é espírito e os seus filhos são o quê? São espírito também. Mas aqui com respeito a este homem, diz assim no capítulo 10, no versículo de Atos dos Apóstolos: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só, ele tinha uma posição, era uma pessoa de alto gabarito, era uma pessoa cujo qual, diante da sociedade, era bem conceituado, mas a palavra de Deus diz assim que ele era piedoso, versículo 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, bons exemplos. Nós não temos que pegar e querer ensinar somente aos nossos, né? Nós temos que dar principalmente o exemplo
é que deve ser assim, desta forma seguida. E pelo exemplo que ele dava, com certeza os que estavam ali ao redor dele, que faziam parte da vida dele, todos agiam e procediam da mesma maneira. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, e que fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ajudava as pessoas, socorria aos necessitados e de contínuo orava a Deus, ou seja, de contínuo, seguidamente, certamente todos os dias, a todo momento, a todo instante, ele fazia as suas orações. E as orações que ele fazia, com certeza, não somente era ouvida por Deus, mas também respondida, porque certamente toda a casa dele era abençoada, os seus entes queridos, aqueles que estavam em sua volta. E diz assim, ó, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da 9ª hora do dia, um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: quero aqui falar para você com respeito ao ministério dos anjos, isso era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Hoje, o ministério ele é do Espírito, tanto é que ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como é devido, mas nós temos que continuar fazendo desta forma, apresentando de Deus as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas petições já com ações de graça. E assim o que diz aqui a palavra de Deus? Cornélio, então, fitando os olhos nele e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, no versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, se ele de contínuo ele orava e ele fazia desta forma, ajudava as pessoas necessitadas, você vê que era uma pessoa que tinha uma grande influência, ele tinha uma posição, era uma pessoa cujo qual ele poderia estufar o peito e se achar uma pessoa grande, uma pessoa com respeito, com autoridade, e desconsiderar os demais, mas, pelo contrário, havia nele um espírito humilde. É isso que tem que acontecer. Deus quer encontrar em cada um de nós esse espírito humilde. A humildade, não a questão de pobreza, viver uma vida com respeito, considerando que se a pessoa passa necessidade é porque ela é de Deus. Não. A pessoa que é de Deus, uma pessoa, ela pode ter bens, ela pode ter propriedades, ela pode ser uma pessoa riquíssima, vamos dizer desta forma, provida de tudo neste mundo, mas ela é uma pessoa cujo qual não pisa sobre os outros, não. Pelo contrário, ela procura estender a mão, socorrer e ajudar o necessitado. E diz assim, ó, aí o anjo disse, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que era Pedro, né? E ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, e a residência desse homem era em Jope, era justamente à beira-mar. E logo que o anjo se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos, dos seus que viviam ao seu serviço, empregados, que certamente eram bem tratados, e também um soldado piedoso que estava ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo o que tinha acontecido, enviou eles até Pedro. E a palavra de Deus diz assim no versículo 9, no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Você vê, ó, era por volta de meio-dia, e Pedro subiu para fazer a oração. Por quê? Nesse momento ele estava já se preparando para o almoço, porque estavam cozinhando, e a Bíblia diz assim, ó, estando ele com fome, quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, lhe sobreveio um êxtase, ou seja, um pensamento e uma visão. E essa visão, diante dele apareceu um lençol que desceu perante ele, diz assim, um lençol aberto, descendo, um objeto como se fosse um grande lençol, o qual, baixando a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigiu a ele, disse assim, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Ou seja, havia a tradição dos judeus que não comiam determinado tipo de comida, mas aqui estava se referindo justamente a isso, a questão de ser mostrado para Pedro que para Deus não importa
essa pessoa ela é clarinha, se ela é escurinha, se ela é leiga, se ela tem estudo, se ela é analfabeta, se ela tem formação acadêmica. Para Deus não importa, não. E segunda vez, da mesma maneira aconteceu, ao que Deus respondeu desta forma: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio chegaram até a porta, e perguntaram por Pedro, e chamando indagavam se estava ali hospedado justamente ele. Enquanto meditava, versículo 19, sobre a visão que tinha acontecido, o Espírito Santo falou com ele dizendo: estão aí 2 homens que lhe procuram. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, ele disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui, por que vocês vieram aqui? Qual o objetivo, né? Ele perguntou. Então disse: o centurião Cornélio, o homem que é temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Então aqui a palavra de Deus, para nós não nos alongarmos muito, Pedro foi com eles. E Pedro chegou na casa de Cornélio, foi bem recebido. Então Cornélio explicou para ele o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Então olha só, aconteceu, versículo 25, que indo Pedro, e ao entrar, saiu Cornélio ao seu encontro e prostrando-se nos seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muita gente reunida ali. Então Cornélio explicou o que tinha acontecido, expôs toda a situação. Então, versículo 30, Cornélio disse: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava observando em minha casa, na hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de veste resplandecente. E então ele falou que esse varão falou para ele ir em busca de Pedro. Pedro estava falando desta forma, como diz aqui, no capítulo 10 do livro de Atos, diz assim, no versículo 35, perdão. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que para Deus não há acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é justo, ele é aceitável. Esta palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo aquilo que ele fez na terra, em meio aos judeus, e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse a todos manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho do que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. E diz assim no versículo 44, ainda falava Pedro essas coisas quando o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali. Ou seja, Pedro estava, na verdade, tentando, através da palavra, convencer aquelas pessoas de alguma coisa que ele considerava. Só que o objetivo de Deus, o propósito de Deus, não tem nada a ver com respeito à questão do homem. O homem, muitas vezes, ele considera que ele está fazendo a suposta obra, mas a obra de Deus já foi feita. Jesus já fez a obra de Deus, onde ele diz que está consumado. A obra de Deus é crer naquilo que Deus
fez por intermédio do Senhor Jesus. E crê nele porque ele foi enviado para esse propósito, para esse objetivo. Aonde o que aconteceu? Reconciliou consigo o povo, o pecado foi tirado, porque João Batista inclusive disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado com respeito original, lá que aconteceu de Adão transgredir, e por isso houve a separação, por isso houve com respeito a do homem, né, estar separado de Deus, foi reconciliado. Nós que nascemos depois da cruz, nós não temos esse ministério de reconciliação, porque nós já nascemos eleitos, nós já nascemos com ele, nós já nascemos com a obra consumada. E hoje as pessoas elas têm infelizmente sido dominadas porque elas estão aguardando algo que já foi concluído. Jesus não falou que viria para juízo para a igreja dele, ele falou que viria para juízo para aquela nação, para aqueles que não creram, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que o rejeitaram, para aquela nação, para aquela geração daquela época. Hoje a igreja do Senhor Jesus ela é santa, ela é imaculada, sem ruga. Ou seja, a pessoa que ela é de Deus, que ela veio para este mundo, que ela é um espírito revestido de carne, o dia que ela parar de respirar, ela vai retornar para Deus. Por quê? Quando nós falamos a respeito do reino de Deus, é justamente as pessoas que vivem desta forma, igual Cornélio vivia. Uma vida reta, temente a Deus, que com certeza se desviava do mal, se afastava das coisas erradas e procurava estar em constante oração, orando a cada momento, a cada instante. Por isso que está escrito orar e sem cessar. É a pessoa estar conectada, ligada com Deus 24 horas por dia. E quando Pedro estava ali ainda procurando, né, de uma certa forma, preparar o terreno, né, o Espírito Santo já veio sobre eles, como diz aqui no capítulo 10, né, no versículo 45, diz assim, ó, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pelo que ouviram eles ali, falando inclusive em línguas, em idiomas, no que diz respeito aqui, ó, foram receber o Espírito Santo. E aí Pedro ainda quis fazer o quê? Ainda quis batizar eles nas águas. Ora, se existe um só batismo, e esse batismo já foi ele concluído aonde? Na cruz. Porque nosso velho homem, quando se refere a isso, estava se referindo àqueles que ainda estavam aguardando a concretização da parousia de Jesus, que aconteceu quando o ministério de condenação e morte foi aniquilado. Eles ainda tinham que buscar, tinham que ainda permanecer em lugares para receberem o dom do Espírito Santo. Hoje, quem é de Deus já nasce desta forma. É igual uma pessoa que nasce com talento. Ela não precisa buscar o talento já faz parte dela, já vem com ela. Ela só tem que, no decorrer da vida dela, fazer com que esse talento seja despertado, seja ativado. Você está compreendendo? Por exemplo, tem pessoas que têm um talento com respeito à questão musical. Muitas vezes a pessoa ela passa vários anos da vida dela sem que aquilo ali seja despertado. Mas no momento que ela desperta, aquilo já estava nela, aquilo já fazia parte da vida dela. Da mesma forma, com respeito ao Espírito de Deus. A pessoa que é de Deus, ela já nasce dessa maneira. Vai ser despertado nela no decorrer do tempo. Quantas são as pessoas que nunca tiveram dentro de um lugar, num espaço físico, e tiveram uma experiência com Deus? E no entanto, ninguém pregou para elas, mas elas já tiveram essa consciência de que Deus é o único soberano. E é desta forma quando a pessoa ela tem esse propósito. Da mesma maneira, Cornélios era temente a Deus. Alguém já tinha pregado alguma coisa para ele? Alguém tinha pregado uma palavra para ele? Com certeza ele já tinha nascido desta maneira, já temente, com caráter. É a boa semente, ela já nasce desta forma. Ela vive neste mundo, mas não faz parte dele. E quando a pessoa tem essa consciência que ela passa a fazer tudo aquilo que agrada a Deus, e ela procura estar sempre em oração, com certeza Deus jamais há de desampará-la. Pelo contrário, a tudo é suprido, toda a necessidade. Por isso que nós temos esse propósito de orar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, sempre agradecendo a Deus por tudo já, pelos seus feitos e maravilhas, porque assim já tem acontecido e assim já está determinado, tá certo?
Então vamos a esse objetivo, que esse canal ele tem esse propósito de levar para você essa palavra de esclarecimento, para que você desperte e para que você não tenha mais de maneira alguma a sua mente no que diz respeito a ser considerada de uma forma que você é uma pessoa que tem passado por problemas porque Deus tem pesado a mão sobre você. De maneira nenhuma, porque nós temos no mundo, onde o mundo mesmo por si só já tem o seu mal, porque as pessoas nesse mundo, infelizmente, você pode ver, as pessoas procuram infelizmente as coisas que lhe trazem danos e problemas. E assim, quando uma pessoa passa a orar a Deus e através da súplica, das petições já com ação de graça, sem sombra de dúvida, já é concluído na vida dela aquilo que está determinado pela palavra, e é uma palavra viva. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor. Muito obrigado por essas pessoas que estão acompanhando, meu Deus, esta palavra, e também nesse momento da oração, meu Deus, essa pessoa tem essa consciência de que ela é uma escolhida, uma eleita, desde antes da fundação do mundo, e tudo já deu certo na vida dela, meu Deus. Tudo aquilo que estava tentando trazer e lhe causar transtorno já caiu por terra. Todo problema, meu Pai, já é extirpado, aniquilado, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema na família. Tudo isso já está, meu Deus, já está aniquilado, já caiu por terra. E esta pessoa, meu Deus, com certeza já é uma bênção. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo esclarecimento que o Senhor tem nos dado. E obrigado, meu Deus, por sermos eleitos, escolhidos do Senhor. Assim como foi Cornélio, com certeza, meu Deus, que ele era temente ao Senhor, ele e todos da sua casa, meu Deus. E que essa pessoa também, a família dela, os entes queridos, todos venham estar, meu Deus, na tua presença. E assim, meu Deus, sejam todos uma bênção para teu louvor, tua honra e tua glória. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter nos escolhido já, meu Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo, pela tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, seja assim muito mais fortalecido. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Como sempre determinamos, né? Vamos em frente. Um grande e forte abraço a todos.